Diga assim: eu creio que Deus é real. Pergunta para o seu irmão: você acredita que Ele é real? Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Salmo de número 108. Quem achou, diga amém. Posso ler? Diz assim, versículo 12: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Feche seus olhos, diga comigo assim: querido Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Senhor para a minha vida nesta noite. Eu te peço, eu creio e eu te agradeço. Todos digam amém. Bem, esses dias nós vamos compartilhar algo com você que vai cooperar para que você realmente entenda como proceder para que você tenha um ano diferente. Muitos de nós queremos mudanças, mas ao mesmo tempo que queremos mudanças, nós continuamos praticando as mesmas coisas que nós praticamos o ano que passou. As mesmas atitudes, as mesmas ações. Queridos, e é assim, é tolice da nossa parte queremos viver uma história diferente do ano passado se nós lançarmos as mesmas sementes, se nós tivermos as mesmas atitudes em relação à família, em relação à sua vida financeira, em relação ao seu trabalho. Enfim, se eu quero realmente provar de algo diferente, eu preciso ter uma luz diferente. Eu preciso mudar as minhas atitudes em todas as áreas. Sabe, às vezes nós acertamos em uma área da vida, mas erramos na outra. E por errar na outra, nós às vezes nos sentimos incompletos, nós nos sentimos fracassados. Sabe, algumas coisas estão funcionando, mas por causa às vezes de uma que não está funcionando, é como se a gente julgasse que todas não estão funcionando. E é de grande importância que a gente aprenda a enxergar e aprenda a avaliar a nossa própria vida, não a vida do vizinho. Você está me entendendo? Porque às vezes parece que nós somos peritos em avaliar a vida dos outros. Diga para o seu irmão: você não precisa avaliar a vida do seu vizinho. Abaixa um pouquinho o fundo, por favor. Ele se convenceu disso? Tenta de novo, diga para ele: você não precisa avaliar a vida do vizinho. E no momento você que é vizinho dele, né? É? No momento você é vizinho dele, né? Então você pode dizer para ele assim: olha, você não precisa avaliar a minha vida. Se nós aprendemos, preste atenção nisso, se nós aprendemos nos autoavaliarmos e avaliarmos com coerência, com a visão correta, com uma visão que Deus
tem para as nossas vidas, nós então conseguiremos corrigir as nossas falhas, conseguiremos corrigir os nossos erros, mas desde que eu e você tenhamos também interesse quanto a isso. Você já viu aquelas pessoas que ficam jogando na Mega Sena a vida inteira, esperando ela ganhar para mudar a sua história? Você conhece alguém assim? Fica, agora vai mudar a minha vida, toda vez, agora vai mudar a minha vida, e ela fica esperando. Toda vez ela joga na Mega Sena e fica esperando mudar. Ela joga e fica esperando mudar, agora vai mudar a minha vida. Tem gente que faz assim, com a sua história, a nível de relacionamento conjugal. Ele fica esperando um dia acordar e tudo está diferente. Como quem diz assim, ele abre os olhos, meu marido mudou, minha esposa mudou, ela acordou até de chapinha, né? Mudou. De repente você olha para o filho, nossa, meu filho mudou, meu filho é outro. Como se isso acontecesse no estalar de dedos. Ou você acorda e diz, agora eu sou ungido de Deus. Sabe, como se houvesse um estalo, puf, abracadabra, plim plim, aconteceu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Consegue me entender? Não é assim que funciona. Nós plantamos sementes e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então eu preciso entender, se você olhar no nosso projeto de vida, tem na capa dele aí, do seu envelope, pode ver, tem um lugar deserto, um terreno árido, sem água, todo rachado, tão seco que está. Mas tem uma florzinha ou uma plantinha, não é uma florzinha, tem uma plantinha nascendo no meio de tudo isso. Isso foi de propósito. Quando Deus nos deu a palavra esperança, a visão que me veio em oração era exatamente essa. Você como uma semente que foi plantado, e quando você olha para o seu lado, tudo está seco. Mas a visão é que a partir de nós pode fluir vida. Aí você imagina essa plantinha crescendo, nesse lugar aqui seco, dá os seus frutos, e de repente começa a cair as sementes. Veja, por que ela está dando fruto num lugar seco? Porque a raiz dela encontrou água. O alimento dela não vem da superfície, vem das suas raízes. Então por cima você olha, está tudo seco, mas as suas raízes encontraram água. E o que acontece? Então, se as raízes têm de onde se alimentar, ela tem vida. Mas ao redor, quando olham, tudo está seco, mas ela tem vida, porque ela está ligada a uma fonte. Você consegue me entender? E quando nós estamos ligados a essa fonte, nós temos vida. E quando nós temos vida, é onde nós então podemos produzir frutos, e frutos bons. Veja bem, e aí o que acontece? De repente cai uma sementinha, e essa sementinha cai naquele rachinho e tal, e de repente ela consegue, de alguma maneira, ir nascendo, a raiz descendo, mesmo tudo meio seco, de repente encontra água. E aquela sementinha que ia morrer, então ela começa a ser alimentada. E de repente tem uma outra plantinha do seu lado. E de repente tem outra plantinha do seu lado, porque você está dando frutos. Você consegue me entender? E dos seus frutos estão saindo sementes. Isso fala da sua vida, fala da sua família, fala do seu trabalho, fala do local que Deus te plantou. Por que, queridos, eu falo que nós somos essa plantinha? Porque se as nossas raízes estiverem em Deus, nós teremos vida, mesmo que ao nosso redor esteja tudo seco. Sabe, os problemas, as situações ruins e tudo mais. Aí o que acontece? A partir da vida que está em você, você derrama isso sobre o seu filho, você derrama isso sobre o seu cônjuge. Então você não é uma semente amarga, você não é uma pessoa sem fruto, sem vida, que quando abre a boca mais mata do que dá vida.
Porque às vezes nós queremos que tenha vida ao nosso lado, mas no abrir da nossa boca só é gerado morte. Sobre a vida do cônjuge, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre o trabalho. Quando você fala do seu trabalho, o que sai da sua boca são palavras que amaldiçoam e não abençoam. Então, quando nós olhamos para essa ilustração, o que eu entendo? Eu entendo que eu quero viver um ano de 2018 diferenciado. E por que declaramos que é o ano da esperança? Exatamente porque quando você espera algo, você espera que aquilo venha se concluir. É a esperança de que algo vai dar certo, é a esperança de que vai funcionar, esperança que muitas pessoas já perderam, esperança de um relacionamento saudável, que você vai poder casar e ver feliz para sempre, de tantas frustrações que você já teve. Sabe, a esperança de um bom trabalho, de uma porta que vai se abrir e você vai ter uma vida abençoada financeiramente. A esperança de que você vai conseguir fluir na sua vida com Deus, de que você vai conseguir andar direito com Deus, de que você vai conseguir vencer o pecado. Sabe, então essa esperança no coração de muitos morreram. Então quando a gente olha para isso, o que nós percebemos? Que quando há esperança, há força para lutar. Quando você espera algo, você então tem força para trabalhar, para lutar, para conquistar aquilo. Quando você perde a esperança, você perde o norte, perde a direção. Por que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Por que eu vou lutar? Se eu já não tenho mais esperança de que aquilo aconteça, de que a família seja abençoada. Quantas pessoas que já desistiram da sua família, que já desistiram de viver uma vida abençoada dentro do seu lar. Sabe, então, quando Deus nos deu a questão, o ano da esperança, é exatamente voltado para isso, um ano onde nós contemplaremos realizações por causa desse renovo da esperança de Deus em nossas vidas, uma esperança que vai nos levar a lutar, uma esperança que vai nos levar a dar passos, e passos que vão nos conduzir ao alvo, não passos de alguém que está perdido, que vai para um dia vai para um lado, um dia vai para o outro, um dia acorda, hoje eu vou na igreja, outro dia acorda, não quero ir mais na igreja. Sabe, então essa falta de consciência, de saber aquilo que funciona na sua vida, de dar os passos certos, tem feito com que pessoas, elas começam até a andar e de repente elas estão perdidas, não seguem mais, não sabem para onde vai. É terrível, irmãos, mas a maioria das pessoas começam e não termina quase tudo na sua vida. É um estudo, é uma caminhada com Deus, é um relacionamento. Começam e não terminam. Elas param pelo meio do caminho. Imagine quantos, se eu perguntar aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós que já demos início a um estudo e paramos? Quantos de nós que vimos uma porta de um emprego um dia e falamos, nossa, que bom esse emprego, e de repente você desistiu, 2 meses, 3 meses, não quero mais isso aí não, e desistiu. Você consegue me entender? Sabe, se nós começamos e paramos, nós não vemos resultados, e essa é uma ação que o inimigo tem para com as nossas vidas. Ele tenta nos desviar no meio do caminho. Ele tenta roubar a nossa atenção no meio do caminho, roubar a atenção daquilo que é certo, daquilo que dá fruto, daquilo que é correto. Queridos, quantos de nós começamos a caminhar com Deus, estamos firmes, felizes, maravilhosos, indo, e de repente aconteceu alguma coisa, e você não é mais aquela pessoa que estava feliz, que estava com força, que estava alegre, que gostava de estar na igreja, que gostava de buscar Deus, que gostava de sentir a presença de Deus, de repente parou. E por quê? Por que paramos? Por que paramos, irmãos? E o duro aqui, eu estou falando de coisas boas, de coisas que nos abençoam, de coisas que nos levam a dar frutos, de abençoar pessoas. Por que paramos? E é interessante que nós paramos de coisas boas e começamos a fazer coisas que na verdade não precisariam serem feitas. É uma estratégia do inimigo fazer com que a gente comece algo e não termine. Vou te dar um exemplo. Olha, nós falamos de 5 dias, de hoje até domingo, para aqueles que não vão participar no Jardim América, de hoje até domingo. Quantas pessoas, irmãos, que vêm, ouvem uma direção, são abençoados, aí amanhã, não vou amanhã não. Aí, depois eu não vou não. Aí eu vou só domingo.
Você percebe como ele não tem a disposição de investir naquilo que realmente pode nortear e direcionar a sua vida para um lugar que realmente ele vai produzir, ele vai dar frutos, ele vai ser feliz. Começa a ler a Bíblia todo empolgado, e aí perde empolgação, para de ler. Começa uma vida de oração, todo dia orando, de repente, passou um mês, já não ora mais como orava antes. Começa a ser fiel a Deus a nível financeiro, chega no meio do caminho, não precisa disso não, e aí ele para de fazer. Começa a estudar, está no segundo ano da faculdade, acho que não é isso que eu quero não, para no meio do caminho. Tem gente, irmãos, que não termina nada, absolutamente nada, e que para terminar, ele tem que fazer muita força, porque ele se perde sempre no meio do caminho. Diga para o seu irmão, você é daqueles que começam e nunca terminam? O que ele disse para você? Disse nada? Não termina e continua? Uau, muito bom. Muito bom. Eu vou me aproximar um pouquinho mais de você, que eu estou me sentindo assim bem distante. Eu gosto de me comunicar assim, pertinho de vocês. Tudo bem? Beleza. Bem, vamos lá. Então eu preciso entender que se eu continuar como aquele que começa e não termina, eu vou ficar pelo meio do caminho e eu com certeza não vou provar da mudança ou da bênção que eu poderia provar. Por quê? Porque eu não cheguei até o final. Eu li uma matéria interessante que até eu acho que é 21 anos de idade, a mulher, ela ainda não tem o seu cérebro totalmente ajustado. Por isso, ela entra numa etapa de muita ansiedade, quer resolver tudo, sabe? E parece que tudo vai acabar ali. Então, é relacionamento, parece que tem que casar agora, porque senão não casa nunca. Sabe? Começa assim. Estou falando isso por causa de estudos, tá bom? Não estou inventando, não, né? E aí, veja, eu na minha função, a gente sempre fica orando e perguntando algumas coisas para Deus, para entender como funciona e o porquê. Às vezes as pessoas procedem de algumas maneiras assim que eu falo, poxa, eu não precisava de tudo isso. Pessoas que até ouvem conselhos e conselhos e conselhos e de repente elas estão fazendo totalmente diferente daquilo que foi aconselhado a fazer. E o duro que ainda nós acreditamos que sabemos o que estamos fazendo, porque na nossa cabeça está certo, até termos a experiência contrária. A mensagem de ontem ela foi muito boa, mas eu não posso pregar ela hoje de novo, porque senão a gente não termina o culto. Sabe, quando você ouve conselhos, talvez naquele momento da sua vida, você vai olhar e vai falar assim, não é bem assim, comigo não acontece. Quando você olha para as outras pessoas, quando você observa aquilo que aconteceu com outras pessoas, nós podemos aprender. Imagine, eu atendi uma pessoa há um tempo atrás, uma jovem, e ela, um relacionamento conturbado, e a pessoa até assim, um pouco mais velha, bem mais velha que ela, e ela novinha, e eu disse para ela assim, ela está vivendo uma situação meio complicada, e eu perguntei para ela assim, você quer o que você está vivendo hoje para a sua vida amanhã? Ela disse, não. Eu falei, então por que você continua com essa pessoa?
Você percebe que nós geramos expectativas de que as pessoas vão mudar, 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 vão mudar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e elas continuam fazendo a mesma coisa. É tolice você entrar em algo que ainda não está da maneira que deveria estar. A não ser que Deus fale para você assim, ó, vá e faça porque eu estou mandando. Caso contrário, é tolice. Porque você entra em algo que você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se a pessoa vai mudar. Você não sabe se ela vai mudar. Qual a segurança que nós temos? Qual a segurança que nós temos? Biblicamente falando, o apóstolo Paulo fala a respeito do relacionamento, né, do homem com a mulher que se converte, e se o homem não converte, e ele fala que a esposa que se converteu, ela não sabe se o marido vai se converter. Ela não sabe, ela não tem essa segurança. Não sabe. Então aí você olha, imagine só, se de repente aquele homem quer impedir ela de servir a Deus. O que ela deve fazer? Entende? Agora, de repente, eu vou entrar em uma situação que ainda não foi mudada. Eu vou entrar, sabe aquele trabalho que você fala assim, eu vou entrar, daqui a pouco muda, e eu consigo voltar a servir a Deus. E de repente você entra no trabalho pensando que vai, e aí não muda. E aí você deixa de servir a Deus. E aí depois você vai ficar chorando. Meu Deus, eu quero voltar para a igreja, não consigo. Estou longe do Senhor e não consigo. A maioria das pessoas, elas vivem assim. Elas vivem dando tiros no escuro. Sabe, elas vivem apontando para um alvo que elas não estão enxergando. E que elas não têm segurança de que aquilo realmente vai funcionar. Volto na Mega Sena. É assim que as pessoas têm feito. Elas têm jogado com a sorte, esperando que um dia dê certo, sem dar passo certo, sem agir corretamente, sem seguir o caminho correto. E nós precisamos, irmãos, veja bem, dentro da nossa inteligência, da nossa sabedoria que Deus tem dado, nós precisamos tomar decisões que realmente nos conduzam para aquilo que é seguro. Para aquilo que é seguro. Nós acabamos de ler um texto que diz que vão é o socorro de quem? Do homem. Porque não há segurança nas pessoas. Hoje elas são assim, amanhã elas podem ser diferentes. Você entende que as pessoas mudam? Quantas pessoas que nós já conhecemos, principalmente eu, dentro de 19 anos, nós estamos em 2018, dentro de 19 anos de conversão, fevereiro agora fazem 19 anos de batismo, 19 anos. No ano de 2000 eu comecei a trabalhar com célula. No ano de 2000 abrimos as primeiras células, eu fui colocado como um dos líderes das 10 primeiras células que nós abrimos. Então começamos a trabalhar. Então desde esse período, acompanhando pessoas, vendo a reação das pessoas, observando as pessoas, como elas fazem, como elas agem, irmãos, a maioria das pessoas, elas mudam no meio do caminho. E não mudam para melhor, isso que é o pior. A maioria das pessoas, ao invés do fogo acender no coração, a intensidade de servir a Deus, de ter aquela vida que vai viver a fé e vai provar de coisas diferenciadas, não, no meio do caminho, por causa das frustrações, decepções, elas até mesmo criam algumas teologias para sustentar a sua ação de andar mais devagar, a sua ação de desistir. Porque o viver a fé exige de nós. Só que quando você começa a se decepcionar com pessoas, por aquilo que elas fazem, a maneira que elas agem, muitos acabam transferindo isso para Deus. E ao transferirem isso para Deus, preste atenção, elas já não conseguem mais então acreditar nesse sobrenatural, de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar. Então ao invés de elas darem passos seguros no Senhor, elas começam então a agir por si mesmas, criando ambientes seguros para si, não em Deus. Você está me entendendo? Ambientes que ela se sinta segura.
não precisando usar a fé. Há uma diferença em você criar um ambiente seguro pelas suas mãos, escolhendo aquilo que você quer, do que você criar um ambiente seguro porque você entendeu a vontade e o propósito de Deus e você se sente sustentado por Ele, direcionado por Ele. Há uma diferença. E eu e você, para sermos essa plantinha que nós falamos, que vai crescer em um ambiente que possa estar seco e dar frutos, nós precisamos estar conectados nele, onde de uma maneira sobrenatural as coisas acontecem, mas não acontecem por acaso. Entende? O sobrenatural de Deus não vai acontecer por acaso na sua vida. Você não vai colher milagres por um acaso na sua vida. Não, você vai colher respostas de milagres porque você está trilhando um caminho de fé. Você escolheu trilhar um caminho onde você é sustentado pelo Senhor, e não sustentado nas suas economias, e não sustentado nas pessoas que estão ao seu redor, como quem diz assim, eles nunca vão me desapontar. Você está me entendendo? Familiares nos desapontam, filhos nos desapontam, o cônjuge. E aí você vai olhar para esse ambiente onde o homem não consegue se sustentar sozinho, você vai depender dele. A hora que esse ambiente abalar, você também cai. E alguns caem a ponto de nunca mais conseguirem se levantar. Então, quando eu olho para esse texto que nós lemos, é uma oração final que ele faz no texto, porque esse salmo é um clamor por socorro. Dá-nos o auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Ele reconhecia que nos seus esforços ele não conseguiria abater o inimigo sozinho, ele não conseguiria superar os obstáculos sozinhos, mas ele tinha um alvo, ele sabia para onde ele queria ir. Entende? E nessa hora o que ele faz? Ele coloca o seu alicerce no Senhor, ele coloca a sua fé em Deus. E ele diz no versículo seguinte, no versículo 13, aleluia: em Deus faremos. Tem gente aí? Só quem tem fé, por favor, leia isso com toda a fé do teu coração. 1, 2, 3. Em Deus faremos o quê? Faremos o quê? Você sabe o que significa isso? Fazer coisas extraordinárias, coisas que naturalmente não conseguiríamos fazer, derrotar inimigos que nós não conseguiríamos derrotar. Aquele pecado que te afronta, você vai ter força para vencê-lo. Aquela situação financeira que bate na sua porta todo dia, você vai conseguir contemplar o milagre de Deus, não é através da Mega Sena. Então veja, você vai trabalhar com Deus, você vai agir com Deus, nessa fé, onde o sobrenatural dele se manifesta, e nele nós fazemos o quê? Proezas. Então nele nós vemos o milagre acontecer, nele nós vemos a situação mudar, nele a esperança nasce no nosso coração, nele a glória se manifesta, nele você vê o filho sendo curado, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode viver uma vida abençoada eternamente pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Sabe, queridos, eu vou terminar deixando algumas coisas para você. Alguns homens, como Josué. A Bíblia fala de um homem chamado Josué. Moisés foi um grande homem de Deus, o qual Deus falava com ele face a face. E de repente Moisés morre e Deus fala assim com Josué: Josué, você é o cara agora, eu quero que você entre no lugar dele. Josué havia acompanhado e visto que era duro conduzir aquele povo. Mas Josué faz o quê? Ele confia em Deus. Só que ele confia em Deus. O que Deus faz? Deus diz para ele assim: Josué, seja forte,
corajoso, tenha bom ânimo. Josué, tenha muito bom ânimo em ler as Escrituras, guardá-la ao teu coração, para que você possa praticar ela, então ela te fará prosperar. O que Deus fez com Josué? Josué, esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho que vai te dar vitória. Agora Deus disse assim: seja forte, tenha muito bom ânimo e corajoso. Ele precisaria agir, ele precisaria responder, ele precisaria praticar aquilo que o conduziria a prosperar no que ele iria realizar. Então Deus deu o caminho: faça por aqui, e você vai prosperar naquilo que você fizer. O problema é que nós, Deus me abençoa, mas nós não queremos seguir o caminho ou a direção que nos leva a prosperar com Deus. Você está me entendendo? Então nós vemos que Josué fez proezas no Senhor. Em um dado momento, ele numa guerra, ele ora, o sol fica parado. Ou na nossa linguagem hoje, a terra para de girar. Porque se anoitecesse, ele não conseguiria terminar a guerra naquele momento. Então o que acontece? Ele ora, o sol para e ele vence a guerra. Ele fez proezas no Senhor. Você está me entendendo? Agora, veja bem, nós olhamos para outros homens de Deus. Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Elias foi o profeta que orava e caía fogo do céu. E aí, em um dado momento, Deus fala para Elias ungir Eliseu, que Eliseu então iria entrar no lugar dele. Só que, preste muita atenção, Elias havia acabado de pedir para morrer e tal, ele teve lá uma experiência, ficou meio depressivo. E o que é interessante é que quando Elias fala com Eliseu, Eliseu diz para ele assim: olha, eu quero porção dobrada do que você tem. Elias, por tudo aquilo que ele já viveu, pela experiência ruim até que ele tinha vivido, penso eu, que isso levou ele a dar essa resposta para Eliseu, porque ele disse assim para Eliseu: dura coisa você me pediu. Como quem diz assim: você não sabe o que você está pedindo. Cara, eu pedi a morte esses dias aí para Deus, porque o negócio estava difícil. Você entende? Ele tinha acabado de ter uma experiência ruim. E aí Eliseu olha para ele e diz assim: eu quero o dobro do que você tem. Isso estava dizendo que ele carregaria o dobro da responsabilidade que Elias carregou. O dobro. Agora, a Bíblia não fala em nenhum momento que Eliseu pediu a morte como Elias pediu. Sabe, irmãos, um medo de enfrentar experiências ruins faz com que as pessoas, elas abandonem o caminho da fé. Porque o caminho da fé, você tem que dar passos pautados no Senhor. E você vai ter que pisar sobre um lugar que você não enxerga, porque ele só aparece através da fé. Você vai ter que trilhar um caminho onde você não está vendo o degrau que você precisa subir, mas pela fé você precisa dar passos nele. E sabe o que é interessante? Uma boa parte das pessoas começam a subir esses degraus, mas no meio do caminho elas param. E por que param? Porque tiveram a experiência que Pedro teve.
Pedro foi o cara que fez proezas no Senhor. Quantos conhecem a história de Pedro? Pedro foi o cara que fez proezas no Senhor. Em um momento marcante, uma história que todo mundo conhece, Pedro vem andando sobre as águas, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro e os discípulos estavam no barco, e de repente, a hora que eles veem Jesus, então Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até ti. E aí Jesus, vem Pedro, vamos caminhar sobre as águas. Imagine você vivendo essa situação, lá dentro do seu barquinho, ali no mar, e aí Jesus fala para você: filho, vem caminhar comigo nas águas, sobre as águas. Consegue imaginar essa situação ou é muito tola para a gente? Eu sei que naquele momento Pedro, ele então dá o passo. Puf. 1, 2, 3. Quantos passos será que ele deu? E depois afundou. Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda. Enquanto ele estava vendo o Senhor, ele se manteve. Mas a hora que ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, ele afundou. Queridos, eu quero dizer algo importante para você. Você pode olhar para aquele que não deu certo, para o outro que não deu certo, para o outro que não deu certo, pessoas que desistiram da fé no meio do caminho, e segui-los. Ou você pode olhar para Jesus e saber que Ele é poderoso para sustentar você até o final da sua caminhada. E cada um vai ter a sua escolha. A pessoa que está do seu lado não pode escolher por você. O seu marido não pode escolher por você. A sua esposa não pode escolher por você. Os seus filhos não podem escolher por você. Os pais não conseguem escolher pelos filhos. Isso é individual. É individual. Nosso desejo e anseio é que toda a família caminhe junto e chegue ao final. Essa é a nossa luta. Mas a fé, ela é pessoal. Pessoal. E aí eu te faço a pergunta: você quer se manter 2018, da mesma maneira que você manteve 2017? Ou você quer se levantar nesse ano para no Senhor você fazer proezas? É uma postura de fé, onde você passa a viver uma fé e conhecer a Deus cada dia mais e viver sobrenatural. Eu ouvi uma mensagem hoje de um pregador, e toda mensagem, às vezes as pessoas elas criam algumas regras como, então Deus está fazendo isso porque vai acontecer isso com você. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos as experiências de vários homens, como Elias, como Eliseu. Cada um deles teve uma experiência, e às vezes na experiência que eles tiveram, nós podemos criar uma regra e falar: porque foi assim, vai ser assim. Você está me entendendo? Só que não é assim. Cada um vai viver a sua experiência com Deus, porque cada um vai expressar a sua fé mediante aquilo que Deus fala com ele. Você pode viver coisas semelhantes que eles viveram? Sim, pode. Mas não necessariamente você vai viver a história que eles viveram. Não necessariamente Deus vai tratar você como tratou eles. Não necessariamente Deus vai se mover na sua vida como se moveu na vida deles. Você percebe que às vezes nós nos limitamos a experiências de pessoas, e até de pessoas biblicamente falando, sendo que Deus não está limitado à experiência daqueles homens que viveram no passado, dentro daquele contexto, dentro daquela história, dentro da vida deles, do chamado deles. Hoje você tem a sua história, você tem a sua família, você tem a sua vida que é diferente da vida deles, que é diferente da história deles. Entende? Aprendemos algumas coisas. Agora, quem é o exemplo de fé para nós? Cristo. Dentro da sua perfeição, pelo Espírito,
A Bíblia diz que nós devemos crescer, crescer, crescer até a estatura de varão perfeito, no qual nós vamos crescendo, crescendo e sendo semelhante a Ele. Isso é o ápice, é o alvo. Agora, você vai olhar nessa folhinha aqui, não precisa abrir, não precisa escrever nada durante esses dias, a gente vai falar, tá? Na sua casa você vai orar e você vai ver lá, ó, tem família, tem saúde, tem espiritual, tem profissional, tem financeiro e tem outros. Quando nós falamos de fazer proezas em Deus, o testemunho da sua vitória familiar honra a Deus. O testemunho da sua saúde honra a Deus. O testemunho da sua vida espiritual honra a Deus. O testemunho da sua vida profissional honra a Deus. A sua vida financeira honra a Deus. E as outras coisas também honram a Deus quando você faz junto com Ele. Entende? Quando você faz junto com Ele. Você está me entendendo? Agora, qual que é o problema? Eu vou terminar para nós orarmos. Qual que é o problema? O problema está: qual o tamanho da fé que eu vou viver em 2018? É simples assim. Vou te dar um exemplo. De repente, vem uma enfermidade. E aí você vai dizer assim: poxa, Deus, Ele me deixou, Deus me desamparou, Deus, sei lá, vai inventar um monte de coisa. Enquanto que eu poderia usar a fé e dizer assim: Jesus, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu nome, então eu posso usar a fé e mandar a enfermidade embora. Você me entende? Aí você vai dizer assim: e se não for? Você vai desistir ou você vai continuar mandando embora? Você me entende? Houve uma experiência muito interessante, porque eu acredito que toda vitória para nós está em encontrarmos o caminho e o propósito da nossa vida aqui nessa terra. Às vezes você está tentando ver a vida do outro, porque alguns exemplos, porque o outro tem um carro tal, eu também quero ter aquele carro. Mas na verdade você não tem necessidade, você não sente necessidade de ter aquele carro, mas você quer ter aquele carro por causa do outro ou por causa daquilo que vamos falar. Você não precisa de um relacionamento agora, mas você quer ter um relacionamento agora porque todos os seus amiguinhos estão tendo um relacionamento agora. Então você não está vendo a sua vida, você está vendo a vida do outro. Está me entendendo? Sim ou não? Você não precisa, como eu posso dizer, você não precisa ter o mesmo trabalho que o outro tem. E você não gosta muito daquilo, só que você quer fazer aquilo por causa do outro. Então você percebe que você começa a viver a vida dos outros e não a sua, porque tudo que você faz é para que o outro veja. Cada decisão é para que o outro, é para que o outro, ou para que as pessoas. Então você não está vivendo a sua vida, está vendo a vida dos outros. Você nunca vai ser feliz assim. Você pode conseguir tudo que você almejar daquilo que os outros têm, mas você nunca vai ser feliz porque você não está vivendo a sua vida. E você só vai conseguir ser feliz quando você viver a sua vida. E isso independe do que você tem. Pastor, depende do quê? Depende de quem você é em Cristo. Entende? Eu me lembro de um momento que a gente vai aprendendo com a vida, né? Com as ocasiões, com as experiências. E nós temos algumas pessoas já me ouviram falar disso. Houve um evento no Teatro Diocesano La Salle, e era aniversário da igreja, tal, fez todo aquele momento. E naquele dia todos os pastores do ministério foram colocados para falar alguma coisa. E eu não fui. E aí eu me lembro, um jovem, né, que era da nossa igreja aqui de Baté, ele chegou
e ficou todo revoltado. Pastor, por que só você não aparece lá e todos os outros apareceram? Eu disse: rapaz, estou fazendo minha parte, estou ajudando aqui, estou ajudando lá, estou ajudando o outro, entendeu? Então eu mostrei para ele que eu não precisava estar lá, porque naquele momento o meu lugar era ali, ajudando dentro das outras coisas que precisavam funcionar. E foi tão interessante que naquela noite houve, a Débora ia dançar, nem sei se ela está aí, a Débora ia dançar, e ela estava com um problema de saúde no quadril, e a gente já tinha orado por ela, só que naquela noite as dores atacaram muito forte, ela estava lá preparada para ir dançar. Lá atrás, ela toda ruim, encontrei com ela, oramos por ela ali, e aí Jesus curou ela ali. Foi algo sobrenatural. Ia precisar fazer uma cirurgia, irmãos. Não sei se era aqui no fêmur, no quadril, não sei direito onde é que era. E não foi necessário, por quê? Porque Jesus curou ela ali. Agora, se eu estivesse lá no altar, ou se eu estivesse onde não precisaria estar, ou não era o lugar que Deus queria que eu estivesse, eu não teria vivido essa experiência com ela. Você consegue me entender? Que quando você está no seu lugar, você vai então provar das coisas que Deus preparou para você. Você então vai conseguir crescer, você então vai conseguir avançar dentro daquilo que Deus tem para você. E de repente você olha: uau, estou me sentindo feliz, renovado, abençoado, porque eu estou no caminho certo. Posso ouvir um amém? Quero convidar vocês a se colocarem em pé no nome de Jesus. Eu quero desafiar você a crer. Esse era o objetivo dessa palavra nessa noite. De crer que você pode fazer proezas no Senhor. De crer que você pode andar, sobre as águas com o Senhor. De crer que você pode alcançar um ano diferenciado se você caminhar com o Senhor. De crer que você pode começar a iniciar as coisas e terminar as coisas, porque Deus vai te dar força para isso. Sabe, seja você essa plantinha que vai nascer e que vai dar frutos, e que através de você outras pessoas vão começar a acreditar. Outras pessoas vão começar a viver algo sobrenatural, porque ao olharem para a sua vida, verão uma pessoa que está dando fruto, verão uma pessoa que realmente está expressando aquela glória que Deus tem para a vida dos seus. Você entende isso? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei qual é a sua situação, mas eu sei de uma coisa, que aqueles cujo coração acreditarem, Deus é poderoso para fazer obras maiores do que os seus olhos, os meus olhos, nossos olhos já viram. Entende? Você não depende da minha medida de fé para você ver uma vida extraordinária com Deus. Você não depende da medida de fé da vida da pessoa que está do seu lado para você provar de que Deus é poderoso para fazer. Às vezes nós olhamos algumas pessoas e limitamos a nossa fé àquilo que as pessoas estão vivendo. Até biblicamente falando, às vezes limitamos a nossa fé na vida de Elias, limitamos a nossa fé na vida de Paulo, na vida de Pedro. Entenda uma coisa: quem moveu sobre a vida de Paulo foi o Espírito Santo, quem moveu sobre a vida de Pedro foi o Espírito Santo, quem moveu sobre a vida de Elias foi o Espírito Santo, quem moveu sobre a vida de Eliseu foi o Espírito Santo. Então em todas essas ações quem estava operando era o Espírito Santo. Mas na vida de homens que tinham a responsabilidade de crer, de homens que tinham responsabilidade de dar passos de fé, de homens que tinham responsabilidade de concluir a sua parte dentro daquilo que era o propósito de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Você entende que se você assumir hoje a sua identidade no Senhor e olhar para Ele e dizer: Deus, eu quero em 2018 viver aquilo que o Senhor preparou para a minha vida, porque eu sei que aquilo que o Senhor preparou para mim é melhor do que aquilo que eu tenho sonhado, almejado, desejado. Você entende que as frustrações, elas podem bater na nossa porta, mas quando nós temos o coração ligado no Senhor, nós vamos permanecer. Vamos dar um passo, vamos dar outro passo. De repente você está andando sobre as águas, você nem percebeu, porque você começou a dar passos de fé, e aí você começou a ver os milagres acontecendo na sua vida, na sua história. Sabe o que é você olhar para a sua família e dizer assim: poxa vida, olha o milagre de Deus aqui, porque você não desistiu no meio do caminho. Sabe o que é você olhar para o seu casamento, de repente você: poxa, olha o milagre de Deus aqui, tudo porque você decidiu
decidiu crer no teu coração, e você decidiu dar passos de fé, onde você trouxe a glória de Deus, não sobre só a sua vida, mas sobre aqueles que estavam perto de você. E ao verem a sua fé, as pessoas foram motivadas a crer em Deus, elas foram motivadas a confiar em Deus. É a mesma coisa se eu começar a passar alguns vídeos aqui para você de milagres, de pessoas sendo curadas, de paralíticos andando, de cegos enxergando. O que vai acontecer com você? Você vai olhar e vai falar: nossa, é possível. Por quê? Porque você está vendo essas coisas acontecerem. Mas eu quero desafiar você a viver coisas que você ainda não viu que Deus pode fazer. Você consegue entender? Coisas que estão além daquilo que você já provou. Histórias que serão escritas como outrora nunca foi escrito. Nós estamos em um tempo diferente, irmãos. Passado já foi, mas o Deus é o mesmo, Ele não mudou, e o poder dEle também não, e Ele é poderoso para realizar coisas hoje, maiores do que já realizou no passado, porque o próprio Cristo disse: se você crê, coisas maiores do que eu realizei, você vai realizar. Você consegue entender que são coisas que vão além da nossa capacidade natural? E nós estamos aqui para buscar Deus, esse Deus que pode mudar, esse Deus que pode transformar, esse Deus que pode salvar o pecador que não merecia, mas o pecador que Ele amou, em qual Ele entregou o seu único filho naquela cruz. Você consegue entender que esse amor pode preencher a sua alma, esse amor pode suprir as carências do seu coração, ao ponto de você dizer: eu não preciso de mais nada, eu preciso é do Senhor, porque Ele supre a minha alma, Ele supre os meus anseios, os meus desejos, Ele supre o meu coração. Entende? Às vezes temos um alvo aqui, outro alvo lá, e começamos de um lado, paramos, começamos do outro, paramos. Por quê? Porque o nosso coração vai se enchendo de insatisfações, sabe, por coisas que começam a mudar de repente. Ah, não era isso que eu estava pensando, não era isso que eu estava almejando. Queridos, tudo tem um deserto na nossa história. Você entende que existe um deserto para você caminhar, e vai haver momentos de escassez, que a água que você beber vai ter que sair da rocha, ou seja, vai ter que vir diretamente dele, porque ninguém vai poder te dar a água que você precisa. O calor vai ser tanto que a sombrinha, o guarda-sol ou o telhado que te deram não conseguirá proteger você, e você vai precisar da nuvem de Deus sobre a sua cabeça, para que Ele possa te dar o refrigério, a paz que você necessita. Porque senão você vai desfiar no meio do caminho, o coração vai se apagar. Ou às vezes vem aquela noite tão fria, tão fria, tão fria e tão escura, que nenhuma luz artificial, nenhum abraço consegue suprir o teu coração. E você vai precisar da coluna de fogo de Deus para aquecer você, para trazer luz para você. Alguns anos atrás, eu comecei a viver um momento estranho na minha vida. Eu falava para minha esposa: parece que eu sinto falta de um pai. Tenho meu pai hoje, amo ele, vivo junto com ele, mas uma sensação que me faltava. Eu vi algum pastor que ele tinha uma idade maior, mais velho assim. Eu sentia necessidade de dar um abraço que aquecesse a minha alma. Só que eu ia até essa pessoa e recebi o abraço, mas era algo vazio. Eu saía pior do que eu havia chegado. Não preenchia, não enchia. Até que um belo dia no evento, ali uma pessoa foi orar por mim. Deus me deu uma experiência muito forte. Meu corpo começou a tremer muito, eu caí. E enquanto eu estava ali deitado tremendo, ali o Espírito Santo trouxe uma visão na minha mente. Eu via meu pai de um lado, eu via meu pastor do outro. Eu estava no centro, como se fosse assim, eu no centro, os dois como figuras de autoridade sobre a minha vida. E aí o Pai Celestial aparece no meio e diz assim: eu sou o seu pai. Querido, naquele dia, era uma manhã, naquela manhã o meu coração foi inundado da presença de Deus. Toda carência na minha alma desapareceu. Sabe que essa sensação de você ser suprido completamente, não havia carência nenhuma, mas nenhuma. E desde aquele dia a minha história foi outra. Desde aquele dia o meu relacionamento com o Pai foi outro.
Mas por quê? Porque eu encontrei toda a provisão que a minha alma necessita nele. Você consegue entender isso? Nele. Queridos, o que eu quero mostrar para você hoje é que nós temos um Deus que provê todas as coisas. Ainda que você caminhe por lugares que é difícil e que você vai precisar de fé para continuar seguindo, Ele vai estar com você, porque é aquilo que Ele preparou para você caminhar, é aquilo que Ele tem para a sua vida. Você consegue entender? Você vai chegar no final quando você está com Ele. Só que você não vai chegar no final de qualquer jeito, não. Você vai chegar no final como Josué chegou quando entrou na terra prometida, porque ele chega sendo uma outra pessoa. Ele chega mais forte do que quando ele entrou naquela terra, do quando ele entrou para o caminho até essa terra. Você entende que quando você caminha com Deus, você sai do período difícil mais forte do que você entrou. Quando Jesus foi levado ao deserto, no final do período de tentação, ele estava mais forte do que ele havia entrado. Tanto é que ele resiste à tentação. Satanás é envergonhado e o nome do Pai é glorificado na vida do Senhor Jesus naquele dia. Você entende que Ele quer que você vença as provações, que você vença as tentações, mas o socorro do homem é vão. Você não consegue ter a provisão que você precisa do homem, das pessoas que estão ao seu redor. Meu pai e minha mãe sempre me amaram. Eu tenho uma família que me ama, que sempre me socorreu. Eu tenho um sogro, uma sogra, que são maravilhosos, que se importa tanto com a vida da gente, que de vez em quando a gente tem que falar: para um pouquinho, porque me amam. Você consegue entender isso? Eu não tinha carência de amor de pessoas ao meu redor. Eu tenho uma esposa que me ama. Eu não tinha carência de amor de pessoas. Eu precisava da provisão que ninguém podia dar. E é só essa provisão que pode fazer você chegar até o final. Só essa provisão que pode fazer você ter prazer em andar nos planos do Senhor. Porque senão, você vai ficar por aí. Vou falar, segura aí. Você vai ficar mandando indireta no Facebook, reclamando de pessoas, disso, daquilo, outro. Enquanto que você precisaria derramar amor sobre essas pessoas. Enquanto que você precisaria escrever palavras que iriam dar fé e fortalecer a vida das pessoas. Os que estão vazios ficam fazendo barulho, mas os que estão capacitados, cheios, providos desse amor, eles vão exalar o perfume de Cristo. As suas palavras expressam a alegria de Deus, as suas palavras expressam a fé, as suas palavras expressam o amor, os seus escritos, as suas fotos fazem brilhar a glória de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Jesus precisa ser visto na vida das pessoas, mas Ele só vai poder ser visto em nós quando realmente nós estivermos totalmente supridos por Ele, pela sua plenitude em nossos corações. Aí pode aparecer o capeta que for na sua vida. Você sabe o Pai que você tem, e você sabe o quanto Ele guarda você e protege você. E aí, como Davi, na hora que Golias estiver diante de você, você vai dizer assim: você vem contra mim com espadas, lanças, escudos. Ele tinha um bonazinho, um estilingue, e ele fala assim: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o ano que você vai poder dizer: Senhor, em teu nome, Senhor, em ti eu vou fazer proezas. Esse é o ano que eu farei proezas em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Você entende que às vezes a decisão do nosso coração vai abrir portas para que nós possamos provar de algo que é real? Oh, Jesus, irmãos, desculpe prolongar um pouquinho, mas eu preciso falar essas coisas. Depois que Deus me concedeu essa experiência, Ele abriu os meus olhos para enxergar a palavra de um jeito diferente. Ele abriu os meus olhos para ver a vida de um jeito diferente. Ele abriu os meus olhos para crer de um jeito diferente. E desde então eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Eu comecei a ver milagres que eu não via antes. Eu comecei a ouvir Deus de uma maneira que eu não ouvia antes. Eu comecei a ver respostas de uma maneira que eu não via antes. Eu comecei a ver a provisão de Deus de uma maneira que eu não via antes. Tudo porque os meus olhos se abriram
E eu pude então tomar decisões que eu não tomaria antes. Deus tem um caminho mais excelente para você. Você me entende? Eu quero que você pegue o seu projeto, coloque ele assim, ó, sobre o seu coração. Olhe para cá. Você tem que ter coragem de às vezes falar para as pessoas que vêm querer minar a sua fé, para dizer para ela assim: meu querido, se você não crê, a vida é sua, mas eu creio, porque com a minha vida é eu e o meu Deus. Eu creio. Você entende? Não deixe ninguém roubar os sonhos de Deus do teu coração. Não deixe ninguém roubar do teu coração a força que Deus está te dando para acreditar. Não deixe nenhuma palavra do inimigo. Não deixe. Porque os planos dele são maiores para você. E ele quer te levar a essa dimensão, ao qual você possa viver nos planos que o Senhor preparou para você. Feche os olhos. Eu quero que você faça uma oração agora, renunciando todas as mentiras que você ouviu no passado a respeito da sua vida, todas as mentiras que vieram pelas frustrações, que vieram pelos enganos, pessoas que te passaram para trás, pessoas que mentiram para você. Eu quero que você renuncie a tudo isso agora. Diga para Deus: Senhor, eu renuncio a mentira que foi gerada no meu coração aquele dia. Sabe, aquele dia que você percebeu que o medo entrou na sua vida por algo que não deu certo, a insegurança, talvez até pela perda de uma pessoa querida. A partir daquele dia você nunca mais foi o mesmo, porque o medo entrou, o medo de perder pessoas. É hora de você dizer: Senhor, eu rompo, eu quebro com toda essa ligação com o medo que entrou aquele dia na minha vida. Talvez um dia você perdeu o seu trabalho, então gerou uma insegurança na sua vida financeira. Eu quero que você quebre com isso. A sua provisão não virá do homem, a sua provisão virá de Deus. É hora de você usar a sua fé. Quebre, ore, lembre agora do seu passado por um instante e comece a renunciar a toda mentira que foi gerado. Sabe, situações que geraram sentimentos ruins. Talvez você carrega mágoas até hoje no seu coração por causa de pessoas. Você culpa as pessoas por causa da sua dor ou do seu problema. Quebre hoje com isso, perdoe essas pessoas e seja livre hoje para sonhar os sonhos de Deus. Abandone aquilo que ficou para trás, abandone as mentiras que o diabo um dia gerou na sua alma, no seu coração. Esse é um tempo novo que Deus está preparando para você, e esse é o ano da esperança, o que Deus trouxe ao nosso coração. E eu creio, Deus está trazendo esperança no teu coração, Deus está trazendo um novo tempo sobre a sua vida. Creia, você não chegou aqui à toa nessa noite. Deus está ministrando você, Deus está ministrando a sua alma. Oh Jesus, Ele está aqui de uma maneira sobrenatural, e o sobrenatural dele vai acontecer sobre a sua vida, o sobrenatural dele vai acontecer sobre os seus planos. Você não se levanta sozinho, mas você se levanta no poder dele, e você vai dizer: Senhor, esse ano em teu nome eu farei proezas. Senhor, eu não caminharei sozinho, mas eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir os teus conselhos, porque eu vou prosperar, eu vou seguir a tua vontade, eu vou seguir a tua palavra. Então eu vou prosperar no Senhor, eu vou prosperar naquilo que eu hei de fazer, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é comigo. E todo gigante que se levantar diante de você, você vai declarar como Davi declarou: você vem contra mim com as armas desse mundo, mas a Bíblia diz que as minhas armas são poderosas em Deus para anular, quebrar fortalezas, para anular pensamentos contrários, ou quebrar todos os sofismas, trazer a minha mente cativa, obediência à palavra. Eu vou viver uma nova história. Declare isso, fale com Deus agora. Declare que esse é o ano em que você vai provar da bondade de Deus, e você vai declarar como Davi declarou: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias, todos os dias, todos os dias da minha vida, e habitarei
viverei na casa do Senhor para todo sempre. É tempo de você declarar a bondade de Deus sobre a tua vida. É tempo de você receber o amor de Deus sobre a tua vida. É tempo de você se levantar debaixo dessa graça, como aqueles que não merecem, mas que recebem o amor e que passam a render o coração para viver uma vida extraordinária no poder daquele que vem habitar dentro do teu coração, daquele que habita dentro de nós. É no poder do Espírito Santo de Deus que hoje está mexendo aí dentro de você, que hoje está aí despertando você, que hoje está trazendo fé no teu coração. Oh Jesus, receba mais de Deus sobre a tua vida. É tempo de crer, é tempo de viver uma história diferenciada. Jesus, eu creio. Sobre as águas oh Jesus, por onde quer que receba o toque dele na sua vida. Queremos mais de ti, Jesus. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sim, Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Creia. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Receba do amor de Deus sobre a tua vida. Receba do perdão do Pai. Há perdão para você, há perdão para você. Oh, labacopa, labasui, decanto, lobanagaçu. Ao teu nome clamarei, Sim, Jesus. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Senhor, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Você pode sonhar, você pode crer. Esse é o ano da esperança. Você pode esperar, porque vai acontecer. Deus